Olá, pessoal, aqui é a Mai, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um tema super importante, que é saúde mental para as mulheres e essa relação com o exercício físico, a integralidade da saúde, né, dos aspectos da saúde que tem que ser considerados. E para ter essa conversa aqui com a gente, eu chamei a Vivi, ela é psicóloga de mulheres e é também nossa aluna My Bootcamp. E a gente vai Isso, bater esse papo sobre esse assunto tão importante que a gente tem que falar, inclusive porque estamos na campanha Setembro Amarelo sobre sim. saúde mental e a gente vai abordar esse tema hoje aqui. Dados da Organização Mundial de Saúde retratam que mais de 1 bilhão de pessoas atualmente está com algum transtorno de ansiedade ou depressão. E para tratar disso, a gente vai conversar hoje com a Vivi sobre esse tema que é tão necessário de ser falado e que atinge em sua maioria, em sua grande maioria, o público feminino. Isso. Vivi, como a gente pode considerar a questão da saúde mental? O que pode ser considerado saúde mental Uhum. nesse Tá. contexto? Então, saúde mental primeiro me apresentando, né, oi gente, meu nome é Vivi, a Mai me apresentou aqui. Eu treino na Mai já vai fazer um bom tempo, acho que uns 3 anos, pra mais aí, acho que não sei pra Você e a postar. família. Eu e a família, inclusive quando a gente vem o pessoal fica: "Ah, família aí, não sei o quê". Super legal treinar em conjunto, sabe, essa coisa é muito interessante. E em relação à saúde mental, é um dado muito alarmante que a gente está tendo hoje, realmente, muita gente está com algum tipo de transtorno, ou não com um transtorno, mas algum tipo de questão, né, não está se sentindo em sua plena saúde mental, né, porque para ser considerado saúde mental, a gente considera diversos fatores, né, biopsicossociais, espirituais, quando isso faz sentido para a pessoa. Então a gente traz aí, por exemplo, recursos para que a pessoa possa lidar com a própria saúde mental, né. Então a gente considera que a saúde mental ela é plena quando a pessoa tem recursos para lidar com problemas, com desafios do dia a dia, quando ela, se sente bem, né, num estado de plenitude. Claro que a gente tem dias piores, melhores, mas que a pessoa tem a capacidade de lidar com os dias piores. São situações que todas as pessoas passam, né, Exato. situações de estresse, É, situações desafiadoras em sim. família, no Sim, sim. trabalho, Exato. mas como é que a pessoa lida com isso? Eu acho que aí que tá o Isso, ponto, né, essa é a a qual questão. em que situação isso começa a se tornar um Um problema, problema. uma coisa nociva, algo Uhum. patológico. Isso, Qual que é exato. esse ponto, essa divisória aí que a gente Tá, a pode gente tem uma linha muito tênue, né, entre um transtorno e um problema comum do dia a dia. O que eu falo para as pessoas observarem é realmente os sintomas corporais. Então, como que o seu corpo está se comportando, né? Ouça seu corpo, né? Se você passa a maior parte do seu dia se sentindo cansado, sobrecarregado, não consegue prestar atenção em nada, desatenção, sabe? É bom investigar. Assim, eu não digo vá se autodiagnosticar, mas você precisa procurar um profissional para te ajudar realmente a entender, compreender se aquilo é um transtorno ou se aquilo pode ser gerenciado de outras são maneiras. pontos de atenção, né. Isso, a gente fica com o alerta ligado, assim, desatenção, falta de memória. Eu vejo hoje em dia todo mundo fala pra mim: "Nossa, minha memória é horrível". Eu falo: "Às vezes não é a memória, às vezes é falta de atenção". Então é um ajuste muito fino que o profissional tem que saber pra não diagnosticar errado e pra cuidar daquela pessoa da melhor forma possível. E o interessante é que naquele dado da OMS, atinge muito mais as As mulheres, a mulheres. prevalência do público Nossa, feminino, sim. e o público feminino é o principal público My Bootcamp. As Isso. mulheres É, dominam os treinos, né. Então a gente entra nesse tema mais entra. específico da sua área de atuação com o Uhum, público feminino. O que que você uhum. observa com relação a isso com as mulheres, Vivi? Então, eu observo que as mulheres elas têm muitos mais casos de realmente de transtornos, né? Ou, como eu falei, não só transtornos, mas questões, problemas relacionados à saúde mental, principalmente por uma questão social, né? A gente tem um fator biológico ali, os hormônios femininos, a questão do ciclo menstrual, mas a questão social pega muito nesse sentido, porque as mulheres são muito mais cobradas socialmente, são muito mais cobradas pela performance, tanto no treino quanto na estética, né? O padrão de beleza é muito mais colocado para cima das mulheres do que para os homens, né? Então a gente tem aí toda essa pressão As redes social. Isso, sociais, as redes né, e sociais. colocando um padrão ali a ser É, seguido, exato. um padrão Uhum. que não tem A nada a ver. comparação que a gente acaba desenvolvendo através disso, né? Então é muito interessante quando a gente olha esse dado, assim, a gente vai observar mais a fundo, tem diversos estudos que mostram que as mulheres elas sofrem com sobrecarga em relação à maternidade,
em relação às tarefas domésticas, em relação a realmente a aparência, a beleza, né? A gente é sempre incentivada a estar se cuidando, Multitarefas. isso. E não só para nossa saúde, né? Porque para nossa saúde seria ótimo, mas assim, para realmente performar para o outro, né? As pessoas querem que a gente seja bonita para que o outro nos veja, não para que a gente se veja e se sinta bem. Então, o que eu sempre reforço aqui, né, em relação a Má, em relação a nutricionistas, em relação à dieta, a treino, que é uma jornada que eu tô vivenciando, é pra gente realmente fazer pela gente, né? Não fazer só pelo outro. Claro que a gente gosta que o outro nos valide, nos veja, nos ache bonita, enfim. Mas o principal é a gente se sentir bem, a gente ter nossa autoestima, a gente ter nossa saúde mental, sabe? Nossa plenitude. Então, isso que eu sempre reforço no meu Instagram, porque eu quero que as pessoas, de fato, se sintam bem com elas mesmas. Não se comparem comigo, né? Porque a minha realidade é uma, das pessoas é outra. Mas, de fato, seja uma história para inspirar, né? Não para se comparar. E a gente teve o crescimento desses casos aqui no Brasil em aproximadamente 34% da pandemia para cá. Então a gente teve uma explosão desses Teve. casos de transtornos, de Isso. ansiedade, depressão, crises do pânico. Eu lembro, Vivi, que a gente teve uma aluna, na verdade tem uma aluna que ela tá com a gente, Aham. que ela, depois da pandemia, quando liberaram as academias, que a gente voltou, né, a Sim. gente conseguiu Aham. voltar, ela ouvindo uma música, um dia Uhum. num treino que eu estava passando, ela começou a chorar e me pediu ajuda e Olha, gente. depois foi, se trancou no banheiro, ficou um tempo, eu fiquei super preocupada, Nossa. porque ela falou que, ouvindo aquela música do treino, ela Uhum. lembrou que ela ficou muito tempo sozinha dentro de casa, trancada, porque a família dela era de outro estado. Aham. Então trouxe essa vivência para ela, em que ela associou, e antes ela não tinha tido nenhum episódio Sim. dessa tal Sim. da síndrome do pânico, Sim, né, aham. que as pessoas desenvolveram aí com uma prevalência maior após É. a Covid-19, a pandemia e o isolamento, né, acredito que tem a É. ver com isso Com também. certeza. É, o isolamento foi muito difícil, muito desafiador para nossa saúde mental, né? Foi um mal necessário ali no momento, mas realmente a solidão é muito ruim. Por isso que, assim, eu sempre falo, os treinos na Mai, eles são muito legais porque eles são coletivos, né? Então a gente consegue ter ali pessoas que estão nos incentivando, tanto os professores quanto os próprios alunos. Você vê, gente, só de você estar vendo pessoas à sua volta, treinando junto com você, motivadas ali, já te dão motivação. Né, não precisa nem estar conversando necessariamente com a pessoa. Porque o que que um ambiente tradicional, né, de Uhum. academias ele traz? Ele traz uma solidão. Exato. Você entra ali, ninguém sabe seu nome, ninguém sabe que você tá Isso. ali, e você fica simplesmente ali Você às vezes exposto você não sabe e nem o que não que você tá tem fazendo, né. contato, você não fala com ninguém, Não fala, é. você entra e sai, não é notado naquele ambiente. Uhum. Então eu tenho até um amigo meu que falou, um amigo que gosta de treinar, ele sempre treinou, Uhum. inclusive ele é da área, que ele chegou para treinar, certo dia e falou: "Gente, o que que eu tô fazendo aqui? Aham. Ninguém sabe que eu tô aqui, ninguém sabe o meu nome". E ele foi embora para casa. Sim. Deu essa loucura nele, É. entendeu? Te dá É um realmente quando você se ambiente toca, você fala assim: "Gente, realmente, assim, esse lugar não é pra mim". diferente do que a gente propõe, né, É. que é essa parada de você interagir, É. do grupo, do E a gente dinamismo, vira amiga das pessoas, a gente vira amiga dos faz amizades, professores. É. Então, essa assim, eu questão chego das aqui, todo mundo sabe, amizades, é a família. Aí eu já sei o nome das pessoas, tipo assim, é muito legal que a combina gente os cria essa horários de interação. treino, É essa muito legal. interação é muito importante, né, Sim, com nós somos certeza. seres Isso, sociáveis, sociais, isso, a gente exatamente. precisa interagir para se sentir vivo, para se Isso. sentir bem, né. É, exatamente. E é muito bom você ser visto em um lugar, você ser cuidado, porque ali os professores estão cuidando de você, cuidando do seu treino, do que você tá fazendo, você tá sendo acompanhado, você não se sente ali jogado É. pra qualquer coisa, né. Exatamente. Isso para a mãe, pra gente que vive ali na imersão com criança, É, isso é maravilhoso. Se é. chegar assim, ter o seu horário marcado, receber a atenção, né, que você recebe ali no momento do treino, direcionando o que você tem que fazer, Uhum. terminou, você tá Isso. liberado, você fez tudo que tinha que fazer. Isso é ótimo, eu adoro que, assim, é muito É prático, uma né. Porque praticidade. por exemplo, eu não tenho tanto tempo assim no meu dia a dia, e eu venho pra Mai e eu falo: "Gente, eu vou fazer meu treino e é isso". Então são 50 minutos que eu fico focada, imersa, e depois eu vou embora e posso fazer minhas coisas, porque na academia a gente fica tanto tempo esperando, às vezes, Enrola e não rende, aparelho. né. É, exatamente. Então, Aqui rende. rende. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Hum. Vivi, você publicou recentemente um Uhum. relato seu pessoal sobre a sua
o processo que você Uhum. vem tratando, né, com relação à ansiedade, acredito que depressão também. Uhum. Eu quero que você, como profissional e como mulher, fale um pouco sobre isso, né. A gente está nessa Uhum. campanha do Setembro Amarelo, é Uhum. importante a gente ajudar outras pessoas, Claro. conscientizar outras pessoas da necessidade de se cuidar. E Isso. depois a gente vai fazer o link com isso, com o exercício físico. Legal, Muito legal. obrigada. Tá. Então, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar, né, com um transtorno bipolar esse ano, e eu nunca imaginei, porque assim, eu tenho um histórico familiar de transtorno bipolar, mas eu nunca tinha tido até então nenhum sintoma nesse sentido. Eu era uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, e até então eu achava que isso era normal. Né, os treinos me ajudaram bastante a não me sentir mais tão agitada, porque era uma agitação fora do normal, assim, não era já dentro do esperado, como eu sempre falo, assim, tem essa linha que a gente tem que ficar observando. Então, os profissionais que me acompanhavam, todo mundo, ninguém, assim, achava que passava do limite, né? Então, eu treinava, eu dormia bem, eu tava tranquila, né? E esse ano eu tive um episódio muito grave, assim, de depressão. Cheguei a ter pensamentos de que eu não queria mais viver, né, então aí nessa campanha de Setembro Amarelo sempre reforço isso, de que, tipo assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com esse assunto, sabe, porque é um assunto muito delicado, então às vezes as pessoas tratam como se fosse muito mais simples do que realmente é, a gente precisa Como se tratar. fosse frescura, tem gente que olha É, como se fosse frescura, isso, né. a gente tem que tratar com a complexidade que o caso tem. Então se uma pessoa tá sofrendo tanto a ponto de quase tirar a própria vida, por que que tá acontecendo isso, sabe, a gente precisa olhar pra isso. Então eu cheguei nesse ponto, né, então eu tenho meu relato pessoal de que eu cheguei nesse ponto aí esse ano, inclusive, né, eu vivi várias situações extremamente difíceis. Então o que me tirou desse lugar foi a terapia, a medicação, o exercício físico e minha rede de apoio. Foram os 4 pilares, assim, que sem eles eu não teria conseguido sair da depressão. E aí quando eu saí da depressão, eu fui pra fase de hipomania, que é uma fase de agitação psicomotora, de agitação mental, de um estado que você fica com compulsões, então eu tive compulsão por compra, tive compulsão por diversas coisas, bebida, né, então assim, fiquei em um estado muito difícil, e as pessoas têm muito preconceito ainda em relação ao transtorno bipolar, porque não entendem o que é, às vezes acham que a pessoa é Você começou a louca. tratar com todas as Isso. os medicamentos, Aham. as terapias, É. porém parece que Desenvolveu. vira uma outra você fica Exato. querendo preencher com outras Isso. coisas. Não, e assim, a própria medicação, se você tiver transtorno bipolar, a medicação de depressão, ela pode desenvolver uma mania. Foi o que aconteceu comigo, pode desencadear. Então, por isso que é importante a gente ter acompanhamento profissional É multidisciplinar. como se fosse uma outra fuga, uma Isso. É fuga como se fosse assim, ao o tratamento. remédio, a própria medicação, ela desencadeia mesmo. É como se virasse uma chavinha no seu cérebro pra desencadear uma mania, hipomania, né, que foi o meu caso, porque ela te tira da depressão, te deixa mais agitado, porque a depressão te deixa muito, né, sonolento, cansado. Reações químicas que o Isso, e medicamento aí exato. proporciona. E aí a medicação me desencadeou a hipomania. E aí eu fiquei num estado de extrema agitação. Aí voltei da minha psiquiatra, ela ajustou minha medicação e falou: "Você não pode mais ficar sem exercício físico, você vai ter que tirar a bebida da sua vida, tirar totalmente, não posso mais beber. Vai ter que tirar também fumo, vai ter que, enfim, tirar todas as coisas ruins, sabe? E criar uma rotina, hábitos saudáveis para sua vida inteira, porque você não pode mais ter esse tipo de vida que eu levava antes, que era uma vida mais assim, sabe, eu não estava me importando muito não, assim, eu até levava hábitos saudáveis, mas não com tanta seriedade, né. Sim. Descobrindo o meu transtorno mental, eu tive que levar isso muito a sério, tenho que levar muito a sério, assim como qualquer pessoa que tem algum transtorno ou pessoas que não queiram desenvolver um transtorno. É a necessidade faz parte do tratamento Isso, faz. O exercício físico faz parte do e tratamento de da sua bipolaridade. estabilidade. Isso, porque a gente toma estabilizador de humor, eu tomo estabilizador de humor hoje em dia, e para estabilizar o humor não basta a medicação. Tem que ter terapia, tem que ter rede de apoio, tem que ter exercício físico, tem que ter hábitos saudáveis, alimentação boa para a vida toda. Então eu nunca mais posso descuidar disso. E eu acredito que, assim, todo mundo deveria fazer isso, mas infelizmente nossa sociedade hoje tá indo para um outro lugar, né? Eu acho que agora a gente está conseguindo tá agora voltando a ser falado realmente essa visibilidade de saúde mental, né? Porque a gente tá vendo os casos aumentando, né? Tá tendo uma bomba de transtornos mentais agora. Então a gente agora que tá voltando a falar sobre isso e a entender melhor o que é, como cuidar, a importância do exercício físico. Porque antes era assim, né? Ninguém se importava muito com isso e tava
a Deus dará, né? Assim, minha saúde é isso aí, se eu ficar saudável é isso, se eu não ficar também não tem problema. Mas tem, gente, porque quando você tá num estado de sofrimento, ou você entra num adoecimento, que você percebe o tanto que a sua saúde é importante. Exatamente. E o medicamento, conforme você falou, dos tratamentos que você precisa Isso. para ficar estável, né? É. E os medicamentos, eles são parte do tratamento. Eles não é só isso. Não, aliás, eles têm uma função, muitas vezes, dependendo do quadro, mínima. É o mínimo que você precisa ali para viver. O resto você que tem que fazer, a sua terapia, o seu exercício físico, né, sua caminhada, não sei, o seu treino de musculação, porque é um dos treinos que mais te ajuda, porque, por exemplo, eu para gastar energia eu preciso puxar ferro, gente. Exatamente, puxando para esse lado do exercício físico, a gente tem inúmeros benefícios, e eu falaria assim, não só benefícios, como a necessidade. A necessidade, essa é a grande realidade. Porque ainda tem aquelas pessoas que acham exercício físico é supérfluo. Se der, eu não consigo encaixar na minha rotina. Isso. Não é prioridade para as pessoas. Não é prioridade, exatamente. Então a gente tem que falar dessa junção, que é super importante, é essencial, necessária, para a gente dar conta da nossa vida. Falando assim, principalmente sobre as mulheres. Né? A gente falou aí que somos multitarefas, que somos mães, que somos dona de casa, que somos parceiras de vida. A gente tem que ser tudo. E o que eu falo é assim, gente, a nossa cobrança, o nosso ciclo menstrual, que é completamente... A gente vai flutuando ao longo do mês, né? Nessa instabilidade. O exercício físico, ele traz pra gente uma série de reações químicas no cérebro, que a gente está falando, né, principalmente de saúde mental. Então, a gente tem várias coisas acontecendo no nosso cérebro. Produções hormonais, liberações de proteínas, endorfinas, catecolaminas, todas as famílias do bem-estar. E essas liberações benéficas que eu chamo da nossa farmácia interna, essa é a farmácia interna, né? A gente tem a externa e tem a interna. O ideal é que a gente tente sempre usar a interna, né? Exatamente, porque a gente já tem tudo que precisa. Pra não precisar da externa. A gente tem tudo que precisa. A gente só precisa estimular o nosso corpo para que ele produza, para que ele oxigene mais o cérebro, para que vascularize mais, para que a gente consiga lidar melhor com os problemas, que problemas todos nós temos. Mas o exercício físico, a liberação é durante e após o exercício. Então, assim, algumas pessoas falam, mas se eu começar hoje, o meu resultado vai ser daqui a 1, 2 meses, eu não tenho... A pessoa já fica com aquela ansiedade, né? Vai demorar. E o resultado estético que ela quer, né? Às Exatamente. Vezes é o aí tem 2 fatores. Mas para o mental, é imediato, é a partir da primeira sessão de treino. Esses remédios aí do bem-estar, da felicidade, né? Digamos assim, de uma realização, né? Eles são liberados a partir da primeira sessão de treinamento. Exercício físico, né? Porque a gente também tem a questão das caminhadas, dessa saúde mais voltada para o aeróbio, cardiovascular, que também é super importante, que também traz inúmeros benefícios, principalmente quando você tá... Tem até uma terapia que é chamada, assim, eu não lembro a sigla dela, mas é uma sigla que uma doutora desenvolveu a partir do movimento das caminhadas, que é aquele movimento rápido dos olhos. Você tá caminhando... sei. Né? É tipo MDR, não é? Isso, é essa. Inclusive, eu já até fiz uma sessão desse tipo de terapia. E é super interessante porque ela estimula esse movimento rápido dos olhos, que é quando a pessoa está caminhando, ela faz esse movimento rápido dos olhos. E isso faz com que ela libere muitos hormônios relacionados ao prazer e consiga ter uma melhor qualidade de vida, né? Isso. Em decorrência disso. E daí os benefícios estéticos, né, que é o que as pessoas pensam em primeira mão, quando fazem exercício físico, que é melhoria na composição corporal, diminuição de gordura, ganho de músculo, fortalecimento de ossos. Mas isso aí também acontece. Porém, ali... É um processo, né? É um processo. Ali, a partir dos 30 dias, a gente vai começar a desenvolver esse processo também. Mas falando do mental, é imediato. Você não tem que esperar nada.
Isso Não, e é depende de você, né? É interessante você ter falado isso, porque eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu falava assim, gente, a minha maior satisfação é chegar em casa, tomar um banho e tá, tipo, descansada, entendeu? Porque quando você treina, você consegue descansar muito melhor depois. Eu me sentia assim, sabe, como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Então eu tomava um banho, chegava em casa. E essa era a minha maior satisfação. Depois que eu comecei a ver, assim, resultados corporais, né, ali realmente os músculos aparecendo, eu falei, ainda me deu mais ainda de Opa! motivação. Aí eu falei, gente, então assim, agora é isso, nunca mais eu quero parar, porque eu não quero perder os resultados que eu já alcancei, e todos, assim, tanto mentais quanto físicos, tudo, assim, sabe, psicológicos, então a gente fica realmente muito mais pleno quando a gente tem uma rotina bem estabelecida, e inclui exercício físico nela, né? É isso aí, Vivi. Então, falando sobre a saúde mental, essa parte da integralidade do ser, né? Uhum. A gente tem relatos aqui de alunas que falaram que diminuíram a medicação, quase zeraram, e de alguns Uhum. medicamentos simplesmente parou, por Sim. conta da orientação médica. Ó, você não está precisando mais, Aham. porque você aumentou o seu nível de atividade física, Isso. e isso fez com que a sua farmácia interna, o seu próprio organismo, se Uhum. autorregulasse. E daí a pessoa Conseguiu. conseguindo Desmamar se dos livrar remédios. dos remédios, e super Legal. feliz por isso. Isso. O Uhum. Com poder de certeza. aumentar ali o volume do exercício físico É, na exato. vida da pessoa. É, exatamente. Isso é muito importante. E aqui eu acho legal porque a gente tem a periodização, né? Então é tudo pensado para que a gente trabalhe todos os músculos, inclusive tenha o cardio ali quarta e sábado. Então eu tenho participado, inclusive, dos cardios. Eu não participava, gente, mas eu voltei a vir porque eu falei, gente, tem tudo a ver com os meus objetivos, que é gastar energia, é canalizar minha energia em algum lugar. E o melhor lugar para você fazer isso é o treino, porque você tá ali imerso em um lugar que você pode, sabe, colocar sua energia ali, deixar tudo ali e, tipo, vira outra pessoa realmente quando você começa a colocar isso na sua rotina, sabe? Então é sempre muito legal vir treinar aqui e ter esses hábitos saudáveis para realmente, se for possível, não tomar medicação. Eu sempre recomendo, né? Porque eu sou contra a hipermedicalização, né? Eu sempre tento ir pelo outro caminho. Claro que tem casos, por exemplo, o meu caso é um caso que eu tenho que tomar medicação, mas eu posso muito bem diminuir a dose se eu sempre estiver tendo hábitos saudáveis. Então, Sim. tomar o mínimo possível para que eu possa realmente viver bem, mas sempre com outros hábitos saudáveis ali. Essa foi a nossa conversa sobre saúde mental com exercícios físicos, essa dobradinha aí necessária e essencial para a vida de todo mundo. Uhum. Falando sobre essa campanha do Setembro Amarelo também, em atenção a esse momento. Sim. Quero agradecer aqui profundamente a nossa aluna, amiga e profissional da área da saúde em psicologia, Vivi, por ter Obrigada. batido esse papo aqui com a gente. Segue a gente lá no Instagram, tanto o Instagram da Mai Bootcamp quanto o meu. Pode falar seu Instagram. É @psivivimelo. E eu quero agradecer a você por ter assistido a gente. Obrigada. Espero que tenha ajudado de alguma Gratidão. forma.